fala também por que a campanha feita por torcedores do São Paulo por Marcos Leonardo não dará certo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Marcos Leonardo. Existe alguma chance de o centroavante de 22 anos de idade, que é torcedor declarado do São Paulo, virar reforço do tricolor? Por que eu estou colocando essa pergunta? Nas últimas horas, nas redes sociais, torcedores do São Paulo fizeram uma grande campanha pedindo que o Marcos Leonardo aceitasse a possibilidade de jogar no São Paulo. No ano passado, no finalzinho da janela na Arábia Saudita e também no Brasil, existiu uma negociação que quase terminou com acerto. O Marcos Leonardo, na oportunidade, estava ficando fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E por ser torcedor do São Paulo, muito animado com a chance de defender o clube do coração, Marcos Leonardo fez enormes esforços. Na última hora, o Al Hilal decidiu não negociar. Por que agora torcedores do São Paulo voltaram com essa campanha? Porque o Marcos Leonardo quase se mudou para o Atlético de Madrid. Operação de empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O negócio morreu porque o fundo saudita, que administra os 4 principais clubes do país, não conseguiu levar o Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal. Sem uma reposição por Marcos Leonardo, o negócio foi desfeito. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer para o torcedor do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Marcos Leonardo sair do Al Hilal para jogar no tricolor. Ele iria para o Atlético de Madrid com a perspectiva da retomada, da recuperação dos 40 milhões de euros. E mais, isso só aconteceria se o Benzema fosse contratado. A janela na Arábia Saudita já está encerrada. Então, não haveria possibilidade para o Al Hilal de reposição ao Marcos Leonardo. E aí tem outro ponto importante. Centroavante brasileiro ex-Santos. É o artilheiro do time na temporada, 14 gols, 5 a mais do que o Rubem Neves. Ele tem o dobro de gols do Darwin Núñez, centroavante ex-Liverpool, contratado com um enorme moral e muito mais caro do que ele. Para completar, Marcos Leonardo também é um artilheiro da Champions Asiática, 24 jogos, 14 gols e mais uma assistência. Marcos Leonardo só sairia do Al Hilal por um negócio do ponto de vista financeiro maior. Não vai acontecer nem com o São Paulo, nem com qualquer outro clube do Brasil. Átila Zapata. Com esse 25 que o São Paulo quer, acho mais vantagem o Flamengo pegar o Sousa. O Átila está se referindo aos 25 milhões de euros que o São Paulo estaria pedindo pelo Marcos Antônio. O Marcos Antônio não vale 25 milhões de euros, eu, você e todos os São Paulinos sabem disso, né? E a informação que eu tenho é de que o São Paulo também não tem a intenção de chegar aos 25. Esse número surgiu entre setoristas do São Paulo, dá para imaginar que com 15 ou algo do gênero o São Paulo faça esse negócio, até porque se você vende o Marcos Antônio por 15, você passa a ter um pouquinho mais de conforto e te permite não vender atletas jovens como o São Paulo vem fazendo com alguma frequência, tá bom? Sabe se o presidente do São Paulo vai quitar os 3 meses de salários atrasados? Pode pintar alguma contratação? E o Alisson foi reintegrado. Passou a treinar com o restante do elenco. O Rafinha é quem está tentando fazer essa ponte sob a alegação de que o Alisson tem papel importante dentro do elenco, tá? O Crespo não morre de amores pelo Alisson. Antes mesmo dele ser liberado para fechar com o Corinthians, já estava muito claro que o Alisson seria meio que a terceira, quarta opção do setor. Jogador que ganha 450 mil reais por mês. São Paulo nunca chegou a ter 3 meses de salários atrasados, até porque se tivesse, sofreria um enorme risco de ver os jogadores indo para a justiça para quebra do vínculo. O que o São Paulo fazia? O São Paulo deixava acumular 2 meses. Quando estava prestes a vencer o 3º mês de direito de imagem, o São Paulo ia e pagava 1 mês. Então ficava sempre com 2 meses de imagem, o que impedia os jogadores de irem para a justiça. O novo presidente do São Paulo, Harry Macis, tem afirmado que tem a intenção de resolver esse problema. Ele não quer ficar acumulando essa dívida, não. E vai usar parte dos 2,5 milhões de dólares a que o São Paulo vai ter direito da transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar diminuir essa pendência. Só para lembrar, o Rodriguinho foi vendido para o Red Bull, 2,5 milhões de dólares à vista, mais 500 mil dólares em janeiro do ano que vem. O São Paulo ainda fica com um percentual de uma venda futura. O Crespo vai utilizar o Alisson? Depende só dele, cara, não tem nenhum veto, tá bom? Cauli no São Paulo, a palavra viva, a palavra, enfim, palavra viva
examinada. O Cauli pediu para ser negociado pelo Bahia, tá? O Bahia, no primeiro momento, relutava com a ideia, entendia que ele podia ser importante. O Cauli fez um clássico muito ruim contra o Vitória, nem foi utilizado no jogo contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. E dá para dizer hoje que o Bahia já está um pouco mais flexível. No primeiro momento chegaram a especular que o Bahia queria 10 milhões de euros para fazer um negócio. Hoje já se fala em 5 milhões de euros, mas a ideia do São Paulo para contratar o Cauli é empréstimo. Qualquer outra opção que tiver a comprar não vai dar, tá bom? Você falou cedo na live com o Marcos Antônio que ia jogar no Flamengo. Por que quando ele estava livre no mercado, o Flamengo foi atrás dele e ele não quis ir? Eu acho que ele quer ir. Vamos lá, Severino, ótima oportunidade que você me dá para falar sobre o Marcos Antônio. Quando ele volta para o Brasil, de fato existia interesse do Flamengo e do São Paulo. E o São Paulo acabou levando a melhor. Eu confesso que eu não sei por que ele optou pelo São Paulo, não sei o que foi oferecido, enfim. Mas hoje, a realidade joga a favor do Flamengo. O Marcos Antônio não vai forçar a barra, ele não vai chegar lá no presidente de São Paulo, o Maciço, e falar, Maciço, me libera que eu não quero mais ficar. Não é do perfil, não é da índole dele, mas o Marcos Antônio tem feito movimentos de bastidores para demonstrar que, por ele, o negócio com o Flamengo vai sair, tá? O Marcos Antônio entende que lá vai ter um salário maior, o Marcos Antônio entende que no Flamengo vai ter mais chance de título, e o Marcos Antônio entende que num elenco recheado como o do Flamengo, ele não vai ter que jogar tantas partidas e, por consequência, vai se machucar menos. E eu nem lembrava disso. É uma pessoa muito próxima ao Marcos Antônio que me lembrou que no ano passado o Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes que causaram-lhe que lhe causaram ficar de fora de 23 partidas do São Paulo ao longo do ano. E ele entende que se mudar para o Flamengo, isso não vai acontecer, tá? O São Paulo está no direito dele de não aceitar a proposta ou de pedir mais dinheiro. Tinha que ter feito isso também com os outros meninos, né? O TAP está indo para a Europa. São Paulo poderia trazer o Tiquinho Soares. O Tapia está indo para a Europa. Se for, precisa ir, tipo, por agora, sabe? Porque a janela está fechando por lá, quer ver? Tapia São Paulo. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre esse tema. Escalação, as obras... Não tô achando, não. Ó. Tendência... Não, ninguém publicou nada, não tô sabendo disso. E lembrando, né, a janela lá na Europa tá fechando, então, se não vender nas próximas horas, não vai sair negócio. Sobre Tiquinho Soares, tinha muita gente cravando que o Tiquinho ia pro Remo. A informação que eu tenho é completamente diferente. Pro Remo ele não vai, tá? E aí outra coisa que também muita gente estava contando é que o Tiquinho estava rescindindo o seu contrato no Santos para se mudar para o Remo em definitivo. As duas informações que eu tenho, de que ele não vai para o Remo e de que nesse momento o mais plausível é que o Tiquinho não rescinda com o Santos e seja emprestado, tá bom? E o Luan do São Paulo aposentou? A pergunta é do Josué Júnior. Não, aí depois de um longo e tenebroso inverno, ele enfim conseguiu se colocar à disposição e voltou a treinar com o restante do elenco, tá? O Leonardo Moratti eu já tinha lido, a Francisca Mendes, São Paulo não está muito ruim não. O Sartiari, boa noite Nicola, com a saída do Marcos Antônio teria a chance do Medina? Não, a pedida do Medina é muito cara, e os caras puseram 13 milhões de euros para tirá-lo do Boca, 13 de dólares, é um valor fora da realidade. O Alessandro perguntando se Caulino do São Paulo é verdade, existe a tentativa, existe tratativas, mas tá difícil, porque o Bahia prefere negociar em definitivo. Nicola, o Flamengo quer Marcos Antônio do São Paulo de todo jeito. É verdade, Denis. O camisa 10 tem novidades de contratação no São Paulo. A busca pelo 10 é hoje a prioridade absoluta, mas está super enrolado, tá?